Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no mesmo dinamismo. Lembrem-se do Evangelho de domingo retrasado, capítulo 6 de João, versículos de 1 a 15, quando Jesus multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes, e deu a comer a 5.000 homens, e ainda sobraram 12 cestos dos pedaços de pães. Querida comunidade de fé, desde aquele dia nós estamos a dizer, Jesus estava apontando para algo muito maior do que multiplicar pão. Jesus nos mostra que Ele de fato é o pão. Domingo passado, não sei se vocês recordam, o Evangelho dizia o povo buscando Jesus lá do outro lado do lago de Genezaré, lá em Cafarnaum. Perguntaram a Ele quando Ele tinha chegado ali, mas na verdade eles estavam preocupados. Não era porque Jesus chegou ali, mas eles não queriam perder Jesus de vistas, porque quando acabasse o pão, Jesus iria multiplicar mais uma vez o pão. E olha o que foi que Jesus disse a eles: buscai o alimento que não se corrompe. E por isso que o Evangelho de hoje, queridos, se tornou algo murmuroso na cabeça, no coração daquele povo judeu. Assim como lá no capítulo 16 do Êxodo, o povo no deserto a murmurar porque estavam passando fome. Lembremos-nos, não só de pão vive o homem. Nós estamos aqui, queridos, portanto, observando, contemplando este Evangelho da Eucaristia. Mas antes de falar dele, vamos à primeira leitura. O profeta Elias também precisa do alimento para poder chegar ao monte Horebe. Queridos irmãos, o profeta, um pouquinho de história para a gente entender por que ele está no deserto. Na época do administrador político de Israel chamado Anri, este homem fez conchavos políticos com outros povos, como por exemplo a Síria. O seu filho Acabe casou com uma megera chamada Jezabel, que trouxe para o povo judeu, que trouxe para a cultura de Israel a sua cultura, a sua religião, o politeísmo. Lembre do capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, o enfrentamento do profeta Elias contra os 450 profetas de Baal. Lembrem dos versículos 20 ao 40. Muito bem, queridos, o profeta teve que fugir, porque senão ele seria executado. Então ele vai de deserto adentro, chega a um ponto, a um limite, porque o corpo humano também sofre, o corpo humano também responde. O profeta desmaia. Se pudéssemos usar uma linguagem atualizada, nós diríamos assim: o profeta está em alta depressão. Por quê, padre? Porque o profeta havia alertado Israel, havia orientado o povo de Deus para não entrar nessa, não permitir que as culturas pagãs venham, dominem Israel. Mas o povo não deu credibilidade ao profeta, como hoje. Pode olhar, querida comunidade de fé, veja o cristianismo como está, né? Eu sou cristão, mas vez por outra o meu pensamento se dobra, se curva diante de outras culturas. Pode olhar, culturas pagãs. Não, eu acredito em Deus,
Mas na mesma medida que eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito na cartomante, eu acredito naquele que joga o búzio, eu acredito naquele que faz um despacho, uma macumba, eu acredito nisso. E aí vem o profeta tentando incutir no coração de Israel que não é assim. Ele teve que fugir. E olha o que aconteceu, queridos. No deserto, ele chega a um ponto de desmaiar, cansado. À sombra de um junípero, ele desmaia. E aí chega um anjo de Deus para dizer: oh, acorda, moço, né? Tá na hora de levantar. Vamos lá. Aqui eu fico, quando eu estava meditando essa semana, essa primeira leitura, e como hoje é um dia em que se dedica ao Dia dos Pais, eu ficava pensando nos pais, naqueles que muitas vezes trabalham loucamente, porque, olha, nós viemos de uma realidade. Eu quero dar aquilo que eu não tive dos meus pais. Então por isso trabalha feito um doido, e coloca às vezes até numa melhor escola, e dá o melhor, e dá isso, e dá aquilo. E o menino, uma banana para você, pai. E o menino não está nem aí para você, querido pai. A filha, coitado do pai, a filhazinha vai com as piriguetes para as praças. Coitado do pai, fica ali coçando a cabeça: meu Deus, onde é que está minha filha essa hora, meu Deus? E ela não está nem lembrando de você, pai. Que tristeza. Então quando eu olho para o profeta Elias, eu fico olhando para você, querido pai. Que tanto amor derramado, tanta preocupação, tanto desgastes físicos e psicológicos, para uma pessoa que muitas vezes olha para você e sorri da tua cara. Que tristeza. Às vezes bate uma depressão, né, uma angústia. Oh, meu Deus do céu, onde foi que eu errei? O que foi que eu deveria ter feito que eu não fiz? Então, você nunca vai esquecer desse profeta. O profeta está angustiado, porque lutou tanto para que Israel pudesse caminhar no trilho, caminhar na linha, e Israel nem quis saber do profeta. E o profeta vai ao Horebe para mostrar para Israel: não perca as suas origens. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos pais. Você já falou para o seu filho a sua origem? Né? Porque muitas vezes você é de origem de família humilde, sofrida. Às vezes passou tanta, quando era pequenininho, lá com seu pai na roça, as costas, e você ali, mãe, e ajudar o pai. Você já falou para o seu filho isso?
Ah, rapaz, eu já falei. Ele nem quer, pois é. Ainda que dê a mínima, diga. Diga, porque muitas vezes o filho não sabe quanto a vida é difícil, quanto a vida é dura. E quem sabe um dia ele vai ser pai. Depois ele vai recordar daquilo que você dizia, pai. Mas fechando aqui aspas, vamos voltar para o texto, porque o texto fala que o profeta teve um alento. Qual foi o alento do profeta? O alento do profeta, queridos, foi um pão que um anjo entregou a ele e disse: toma, coma, pega essa cuiazinha d'água, beba, porque você ainda tem um longo caminho a percorrer, profeta. Oh, queridos irmãos, esse pão aqui, queridos, é o sinal prefigurativo da Eucaristia, viu? Inclusive, quando eu li, eu estava dando até risada essa semana, porque diz o texto que o profeta comeu pão e depois caminhou 40 dias e 40 noites. É mais substancioso do que cuscuz, está vendo? Está vendo? Porque o cuscuz você come hoje, você aguenta até chegar meio-dia, mas à tarde você não passa. Esse homem caminhou 40 dias e 40 noites para dizer para nós uma coisa, queridos: esse pão é sinal prefigurativo da Eucaristia. Aqueles 40 dias, queridos, é preciso entender que nas Sagradas Escrituras o número 40 é sinal de plenitude, ou seja, a vida inteira nós iremos caminhar até o Monte Horebe, que não é o Monte Horebe, é o Monte do Senhor, o céu. Queridos irmãos, e para chegar lá a esse monte, é preciso do pão que Deus dá. E qual é o pão que Deus dá? Diz o Evangelho de hoje: eu sou o pão descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Oh, queridos, todo católico, todo cristão deveria fazer de tudo para participar da Eucaristia. Por que tem muita gente fraca na vida? É porque, infelizmente, o centro não é mais Cristo. Ontem eu dizia lá em Planalto, querida família, houve um tempo remoto, mas um tempo pretérito, mas muito próximo de nós, onde os homens e as mulheres eram pessoas resistentes. Eram resistentes, sabem por quê? Porque tinha como fundamento aquele oratóriozinho que tinha na sala, né, com uma mesinha simples, um altarzinho, lá dentro um crucifixo, umas fitinhas do Bom Jesus da Lapa, um tecinho benzido lá pelo o frei lá, sei lá, o padre redentorista. E todas as 6 da tarde a família se ajoelhava para rezar. Passava por dificuldades, mas não desistiam, porque o fundamento dessas famílias era Jesus Cristo. Hoje é um monte de molengas. Pode olhar, tudo fraco. Qualquer coisinha desiste de tudo. Qualquer coisinha está caindo. Qualquer coisinha se deixa levar pelas seduções mundanas. Por que essas coisas acontecem, seu vigário? Eu respondo, é porque está faltando aquele mesmo amor que os seus antepassados tinham. Está faltando voltar, sentir saudade do altar, sentir saudade da Eucaristia, sentir saudade da Palavra de Deus, sentir saudade da Santa Missa. Está faltando na família a saudade do céu. E é por isso, queridos, que o Espírito Santo, todo mundo foi batizado, mas é tudo triste, né? Parece não tem? Tem uns filmes aí que de vez em quando aparecem numas reprises, não tem aqueles, como é que chama aqueles corpos em movimento, como é que chamam? Os zumbis. Muito bem, nós estamos criando uma sociedade de zumbis, sem ânimo, sem expressão de alegria, de entusiasmo. Sabe por quê, queridos? Porque leia a segunda leitura de hoje,
porque nós estamos deixando o Espírito Santo triste em nós. Não contristeis o Espírito que mora em vós. E como é, Padre, quando é que o Espírito fica triste em nós? Ele apontou ali: irritação, cólera, né? Inveja, né? Capítulo 5 da carta aos Gálatas 19, desejos desenfreados, adultério. Quando é que o Espírito Santo fica triste em nós? Quando o centro sou eu. Vocês lembram do Evangelho de ontem? Capítulo 12 do Evangelho segundo São João. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só um grão de trigo, mas se morrer, produzirá muito fruto. O que está faltando nos cristãos é deixar de lado o seu eu e assumir o tu de Cristo. O que está faltando nos cristãos, e é por isso que nós vamos encontrar vitalidade na caminhada, alegria, ainda que a madeira caia nas nossas costas. Porque a gente sabe que tudo isso é por causa de... Lembra do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, quando Simão Pedro e João apanharam lá no Sinédrio? Leia o versículo 40 a 41 seguinte. Eles saíram contentes, felizes. Hoje a gente não aguenta nenhum insulto, qualquer coisinha já... ele brigou comigo. Mãe, me dê uma aguinha aí com açúcar. É muita moleza. Né? Se o padre estiver cansado, aí, porque o padre já é feio, né? E se estiver cansado, ele fica com a cara feia. Aí o pessoal já fica achando que o padre está com raiva da pessoa. Né? Não, queridos. Não desista, não. Seja persistente. Lembra do capítulo 11 de Mateus? Só os violentos alcançarão a vida eterna. Ou seja, aqueles que lutam. Não são aqueles que são acomodados. Está tudo bem, obrigado. Não, queridos. Vamos à luta. Vamos à luta. Mas a gente só consegue ser forte para lutar se a gente estiver alimentado. Pode olhar, uma pessoa que não come é fraca. Não é assim? Pode olhar, uma pessoa quando vai trabalhar na roça. Por que é que o padre fala tanto em cuscuz? Porque uma pessoa que trabalha na roça, se tomar uma xícarazinha de café com uma bolachinha creme crack, coitado, 10 horas está desmaiando. Assim também é a nossa vida cristã. Por que é que a gente desiste de tudo e acha que a religião já não tem mais sentido? É porque infelizmente a nossa alma reclama, faminta, desejoso do pão do céu. E o Evangelho de hoje, nosso Senhor vem dizer isso para todos nós. Olha, eu não sei como é que a gente não acredita nessa verdade, Maria. Quem come deste pão viverá eternamente. Que pão é esse, queridos? É a Eucaristia. Vamos, portanto, ver o que é que falta na minha vida para a gente mudar, dar um salto de qualidade. É claro que eu já participo, do alimento da palavra, mas como é bonito você poder ir à missa e participar da Eucaristia. O que é que falta na sua vida, querido, para você comungar a Eucaristia? É alguma irregularidade? É algum pecado? Confesse. Não precisa ser comigo não. Confesse com outro padre. É algum problema? Apresente o problema. Talvez tenha solução. Queridos, lembrem do que nosso Senhor falou: tomai todos e comei. Ou seja, o desejo de nosso Senhor é que todo mundo participe da comunhão eucarística. Que nessa missa de hoje a gente possa levar essa mensagem para casa e refletir. Se a gente está extenuado na caminhada, não desista. Porque sempre nosso Senhor oferece a você aquele alimento que ofereceu ao profeta. E hoje, este alimento é o próprio Jesus. Por isso que ele pode dizer:
sem mim nada podeis fazer. Por isso que Jesus pôde dizer no finalzinho da sua vida terrena, depois da ressurreição: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim da vida. E como é que Jesus está na nossa vida todo dia? Primeiro, pelo sacramento do batismo. Segundo, pelo sacramento da comunhão eucarística. Que Deus abençoe a todos nós, comunidade. E que esse alimento não é o alimento que Moisés ofereceu ao povo, este alimento que é Jesus Cristo, que a gente possa participar dele, para que a gente possa recobrar as nossas forças e poder caminhar seguramente neste mundo tão incerto, tão insosso, sem sabor, sem vitalidade, né? Todo mundo desnutrido. Você olha para um jovem, é forte por fora, é bombado, parece como é que chama? O Hulk, mas por dentro parece uma caveira, né? Por fora é todo bombadão, mas a alma, coitada, está aniquilada de fome, porque infelizmente se preocupou só com o material e esqueceu do espiritual. Por isso que é bonitão, fortão por fora, mas quando vem qualquer vendavalzinho, desmaia, desiste, morre. Vamos, portanto, nessa missa, buscar aquilo que é essencial para a gente poder olhar para esse mundo e alegremente poder oferecer a este mundo a alegria do Evangelho. Porque se tem muita gente que desistiu da fé, ou nem querem entrar nela, é porque talvez alguns cristãos ou outros já não conseguem transmitir a alegria daquilo que Jesus nos deu. Lembrem-se, e eu encerro com essa frase de Paulo na carta aos Filipenses: a alegria do Senhor é a vossa força. Alegrai-vos, eu repito, alegrai-vos sempre. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. É nele que a gente vai encontrar o sentido da vida e a alegria que o mundo, infelizmente, ainda não conheceu. Amém.